Akimitsu Okegami sempre ouviu de seu pai que nenhuma pessoa pode viver sozinho. Entretanto, o velho não era um bom conselheiro, já que ele era um pecador. Por isso, Akimitsu não queria seguir os passos de seu pai. Porém, um dia ele teve um encontro com uma bela garota, que o fez ter pensamentos diferenciados. Na tentativa de se livrar desses pensamentos, ele se tornou um monge e foi morar em um templo. Entretanto, o que ele não sabia é que nesse templo só moravam belas garotas. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa com o pai do prota falando que as pessoas não vivem sozinhas e que é melhor ter muitos amigos. Porém, o que o velho realmente falou é que é melhor ter o máximo de namoradas possíveis. Conselho paterno, meus nobres. Com certeza. A criança, após ouvir isso, comentou que seu pai era incrível. De repente chega um carro e o velho comenta que iria viver a sua vida, ficando íntimo com o máximo de mulheres possíveis pelo mundo. Eu sou safadão. Tá bom. Já Akimitsu continuou achando seu pai incrível. Um tempo depois vemos uma bela e fofa garota tocando o sino do templo para acordar as outras garotas. Entretanto, vemos Akimitsu, que acabou de acordar e estava atrasado para a faculdade. Após pegar um trem e chegar na faculdade, ele começou a comentar sobre o que seu pai tinha falado. Então vemos dois jovens safados olhando a traseira das garotas que estavam na aula de educação física. Akimitsu passou ao lado dos dois e eles o convidaram para olhar também. Porém, ele fala que precisava ir trabalhar e também que não precisava de mulheres na sua vida. No trabalho, o gerente pediu desculpas por ter chamado ele de última hora e também por atrapalhar ele nos possíveis encontros com garotas. Só que Akimitsu fala que vai ficar sozinho pro resto da vida. Você é louco? O gerente fica sem acreditar e comenta que na cidade dele, o seu pai já fazia coisas. Então o jovem com uma cara assustadora comenta que ele era diferente do seu velho. Após trabalhar, Akimitsu estava indo embora. No caminho ele começou a xingar seu pai por ter feito ele passar vergonha na sua vida, já que a família Kagami não tinha uma boa reputação graças ao seu pai. O prota tinha para si que encontros em grupos e namoradas era algo maligno. Dá até um arrepio. Do nada vemos um bagulho rolando morro abaixo e Akimitsu continuava falando que ia passar em um concurso público e obter um bom salário e também uma boa posição na sociedade. De repente aquele bagulho bateu nele e jogou morro abaixo. Assim uma bela garota apareceu pedindo desculpas e Akimitsu ficou encantado nela. A garota já queria chamar uma ambulância, só que o prota falou que estava bem e foi embora. Antes de nós seguirmos com o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a YouCine, onde você poderá assistir seus animes, filmes, séries e futebol ao vivo de graça e com uma excelente qualidade. O aplicativo está disponível para diversos dispositivos Android. Além de tudo isso, a YouCine conta com uma nova função de espelhamento, onde você pode transmitir o conteúdo diretamente do seu celular para sua tela grande em 1080p e 4K. É, parceiro, qualidade. Assim que o vídeo acabar, acesse o meu link fixado nos comentários e baixe a YouCine para você ocupar seus programas favoritos. Então, YouCine, muito obrigado pelo seu patrocínio. E bora continuar com o vídeo. Em casa ele se lembrou da garota e acordou assustado, comentando que ela era fofa. No dia seguinte aqueles dois safados estavam andando, até que viram Akimitsu observando a traseira. Linda morena, você tá ligado? Os garotos pensaram em convidar o prota para um grupo, porém normalmente ele não aceitava. Só que dessa vez Akimitsu aceitou e foi beber uns goles e acabou fazendo outras coisas. Em casa ele começou a pensar no que estava acontecendo, já que ele tinha se apaixonado por aquela garota e estava pensando nela todos os dias. Com isso ele comenta que tinha perdido o emprego e ainda estava quase caindo de posição na faculdade. Na faculdade, Akimitsu resolveu trancar a matrícula e virar um monge. Assim ele foi morar em um templo para se livrar dos pensamentos mundanos. Na entrada do templo, Akimitsu comenta que o seu tio tinha apresentado aquele lugar para ele e que lá as pessoas treinavam no caminho do budismo e não tinha garotas. Será que não? Sei lá. Ao tocar a campainha, aquela bela garota foi atendê-lo. Ele fica sem acreditar naquilo. A garota entrou mais para dentro. Ao voltar, ela acabou caindo e mostrou um pouco a mais. Ela se apresenta como a Oba Yuzuki. Na tentativa de fugir, Akimitsu acabou caindo. A Oba foi ver se ele estava bem. Entretanto, aquela roupa não ajudava e ele começou a jorrar molho. De repente, ele se aproxima da garota e comenta que a ama e assim a pede em casamento. A Oba fica sem acreditar naquilo. Após todos os acontecimentos, os dois foram tomar chá. A Oba comenta que a pessoa responsável pelo templo estava ausente e que ela estava esperando que Akimitsu chegasse lá no dia seguinte. Não tendo assunto para conversar, a Oba pergunta sobre os hobbies dele e Akimitsu comenta que aquilo poderia ser um teste, já que lá não poderia ter mulheres. Akimitsu no calor do momento comenta que a Oba era fofa e com isso acaba se agredindo. Então ele estava envergonhado e resolveu ir ao banheiro. No caminho ele acaba vendo um poço onde tinha um gatinho preso. Na tentativa de ajudar o animal, ele acabou caindo lá dentro. Já a Oba estava ligando para outra garota chamada Kiki e falando que o moço do casamento arranjado tinha chegado um dia antes do combinado. Entretanto, Kiki comenta que o moço do casamento estava com ela nesse exato momento.
Complicou. É verdade. De repente, outra garota chamada Tsukuyu chega no templo e comenta que veio lá espionar o encontro com o moço. Porém, a Oba comenta que tinha aparecido um ser maligno no templo. Do nada, Kemitsu chega lá sangrando e pedindo ajuda, e elas ficam aterrorizadas. A Kemitsu acabou caindo em cima da Tsukuyu. Estranho. Com certeza. E a Oba o chutou na cabeça e elas fugiram. Então, essa situação acabou virando uma perseguição. De repente, uma garota chamada Courage vê aquilo e desmaia. Continuando a perseguição, uma outra garota acaba sendo golpeada na barriga pela Kemitsu. E com isso acabamos vendo uma cena diferenciada. Assim, as duas belas garotas decidiram enfrentar o ser maligno. Então a Oba o deu um golpe. Com isso, a Kemitsu acabou desmaiando. À noite, todos sentaram para conversarem. E Kiki começa a rir da situação, falando que a Kemitsu tinha pensado que aquele templo era um local de treino para superar os pensamentos maliciosos. De repente, uma garota começou a culpar a outra. E Kiki comentou que o tio também tinha culpa, já que foi ele quem recomendou o templo para Kemitsu. Kiki fala para as garotas aceitarem que aquilo tinha sido um engano dos dois lados e que era para elas deixarem a Kemitsu treinar lá, porém elas não aceitam, já que aquele era um templo feminino. E Tsukuyu comentou que a Kemitsu é um doido por tetas. Falando sério? Certamente que sim. Estranho. Do nada, Kiki resolveu mostrar para ele, e o jovem acabou se agredindo. Fora do templo, o jovem as agradeceu, porém não queria causar mais problemas e por isso ia embora. Um tempo depois, a Kemitsu estava sentada em um banco sem saber o que fazia agora. De repente, a Oba chega lá e o convida para passar a noite no templo. Após os dois conversarem, eles se apresentam. Ao ouvir o nome da família Akagami, a Oba faz uma cara estranha, e a Kemitsu começou a pedir desculpas, já que seu pai tinha passado no templo e deixado uma dívida de 20 milhões. A Oba comenta que após pensar um pouco, ela resolveu deixar a Kemitsu pagar a dívida com o corpo, e é claro, todos se assustaram, já que estavam pensando em outra coisa. Porém, a Oba corrigiu esse engano e falou que a Kemitsu pagaria a dívida morando no templo e trabalhando. Ah, agora eu entendi. Um tempo depois, a Oba mostra para o jovem a estátua do templo e comenta que elas estavam lisas. E a Kemitsu comentou que tinha entendido, já eu não entendi foi nada. As outras garotas se reuniram e começaram a comentar que a Oba não estava bem e por isso elas teriam que armar um plano para expulsar a Kemitsu do templo. Kiki dá a ideia de seduzi-lo e cá entre nós, mano, essa Kiki é uma daquelas. Sua capivara. Kiki comenta que era para as garotas seduzirem ele, assim após a Kemitsu cair, elas poderiam expulsá-lo, e a Oba não poderia reclamar. A loirinha começa a perguntar quem iria seduzi-lo, e Kiki fala que teria que ser a garota mais caliente, que no caso era a loirinha. Porém, ela fala que a Kiki tinha os atributos maiores, se é que você me entende. Entretanto, Kiki fala que ela é uma monja. Com certeza. No dia seguinte, a Kemitsu acordou cedo e já foi fazer seu trabalho. Na cozinha, ele estava fazendo café da manhã, até que a Oba chegou lá com uma roupa diferenciada, e ele acabou vendo algo. As garotas então se sentaram para o café da manhã. A loirinha adorou a comida do Kemitsu. Do nada, ela começou a se aproximar dele na malícia, e deu para Kemitsu uma roupa que era para ele usar no trabalho. Entretanto, ela só estava na maldade, já que essa roupa era para usar no verão. Porém, aquela roupa era fina e eles estavam no inverno. A Kemitsu assim voltou a limpar o chão e a loirinha ficou impressionada com a velocidade dele. O próximo trabalho seria o administrativo e a Kemitsu acabou achando problema na contabilidade e a loirinha ficou impressionada. O próximo seria um treinamento onde a Kemitsu ficaria embaixo de uma cachoeira. Porém, como eles não têm uma, seria no cano mesmo. A loirinha estava querendo que ele desistisse logo, já que aquela água estava gelada. De repente, a Oba chega lá e a Kemitsu comentou sobre o uniforme escolar da garota. Vendo que o plano não funcionou, a loirinha só tinha a última opção. Então vemos a Kemitsu na banheira tranquilo. Após sair, ele encontrou a loirinha à sua espera e eu acho que ela viu alguma coisa. Estranho. Do nada, ela entrou no banheiro e começou a se despir, e a Kemitsu teve que se acalmar. A loira começou a comentar que ela era burra por ter se despido tão rápido. Assim vemos uma ilustração no plano dela, porém acho melhor eu não mostrar, por certo motivo. Ainda bem. Ela sim fala que não poderia desistir agora, já que a garota já tinha combinado com a Oba de se encontrar no banheiro, para ela ver a situação. Após se despir mais um pouco, ela acabou ficando envergonhada e se esbarrou em um móvel. Com isso, acabou derrubando uma caixa, porém a Kemitsu a salvou, e aqui aconteceu uma cena meio complicada. Suspeito. É verdade. Por conveniência do roteiro, outra caixa acabou caindo, e os dois se beijaram. Do nada, a Oba chegou lá e viu aquela cena. A bela garota ficou com uma cara assustadora e manda Kemitsu sair de lá. Na sala, os outros garotos ficaram impressionados com a loirinha, pelo fato dela ter tido coragem de fazer isso. Um tempo depois, a Oba começou a evitar a loirinha. A garota então resolveu entrar no quarto da Oba e ela se assustou. A Oba revela que estava evitando ela porque toda vez que a Oba via a loira, ela lembrava da Kemitsu despido, ou até mesmo de uma parte específica. A loira chama a Oba de safado. Eu sou safadão.
e a Oba comenta que a Kiki tinha comentado para ela sobre o plano da sedução. As duas continuaram conversando e a Oba fala que tinha deixado a Kimitsu ficar lá, porque era o que provavelmente a sua mãe ia fazer. A loirinha também se lembra que a Kimitsu tinha ajudado ela no banheiro. De repente Kiki chega lá e comenta que o jovem estava indo embora. Então vemos a Kimitsu, que antes de ir embora, ele foi a uma delegacia se entregar. Após explicar a situação para o policial, a Kimitsu foi expulso da delegacia. Assim, a próxima coisa a se fazer era voltar para seu apartamento. Entretanto, já tinha um inquilino novo, e as coisas da Kimitsu foram jogadas fora. Assim, ele virou um mendigo e foi morar debaixo de uma ponte. Na sua nova casa, ele se lembrou da Oba nos melhores momentos, e com isso se agrediu. De repente, ele se lembrou do belo momento com a loirinha no banheiro, e se agrediu também. A Kimitsu, então, para pagar a dívida de seu pai, de 20 milhões, resolveu vender as suas partes, porém só daria quase 19 milhões. Então a Oba chegou lá e mandou a Kimitsu olhar para ela, porém desviou o olhar, já que aquilo era muito tentador. É verdade. A Oba pergunta por que ele tinha ido embora do templo. Do nada, ele comenta que foi ela quem mandou ele ir embora. No entanto, a Oba fala que tinha mandado ele apenas sair do banheiro. A jovem acabou perguntando para Kimitsu a idade dele e ele falou que tem 21 anos. A Oba revela que no momento ela tem apenas 17 anos. A jovem de repente fala que a primeira chave para a revelação é que ninguém vive sozinho. A loirinha também aparece e pede desculpas. A Kimitsu também pediu desculpas para ela por ter feito aquelas coisas. Antes deles irem embora, a loirinha dá para Kimitsu o preço que ele teria que pagar por ter beijado ela, que para os curiosos são apenas 5 milhões. Tudo isso? É claro. No templo, as duas garotas foram tomar banho e a Kimitsu ficou conversando com o Kurage. De repente, ele acabou falando alto que queria saber tudo sobre a Oba, e Kurage perguntou se ele queria espionar elas no banho. A garotinha de repente resolveu abrir a porta do banheiro. A Kimitsu, na tentativa de impedi-la, acabou caindo no plano dela e viu as garotas daquele jeito. Seguindo de onde nós paramos, vemos Mia desafiando a Kimitsu para um duelo, já que ele tinha vencido as duas garotas do templo. A Oba comenta que ela tinha entendido tudo errado. Mia fala que elas não precisavam se preocupar, já que ela não ia expulsar o jovem do templo. Na verdade, se ele perdesse, ela iria cortar fora aquilo, tá ligado? Ixi, só de ouvir falar. Cê é louco. Com isso, todos se assustaram e a Kimitsu acabou aceitando. Um tempo depois, as garotas saíram de casa e pediram para a Kimitsu cuidar bem da Mia. Antes de sair, Kurage perguntou para eles o que significava ter aquilo cortado, porém as garotas não falaram. Após os jovens se despedir das garotas, Mia saiu lá fora, muito brava, querendo começar o duelo. Já a outra garota que estava no templo se apresenta como Kagura e vive como atendente da Mia. A Kimitsu fala para ela desistir dessa ideia de duelo, porém a garota estava focada e comenta sobre o ocorrido que aconteceu na primeira vez que os dois se viram. Ela fala que odeia ele e que vai cortar fora com certeza. Essa mina é maluca. Certamente que sim. Então vai começar o duelo e os dois pegaram suas espadas. Mia comenta que aquilo era um Hyakunin Ishu e fala que há um tempo atrás um samurai tinha finalizado umas pessoas para assim salvar 100 vidas. Então se iniciou o duelo e Mia não estava brincando e acabou cortando o cabelo da Kimitsu. O jovem fala que não poderia machucar ela, por isso ele usaria uma técnica secreta chamada aparar a lâmina com as mãos. No momento que a Mia estava atacando, Kagura viu que um fio estava saindo das suas costas, resolveu puxar. Com isso as melancias apareceram e a Kimitsu acabou agarrando naquilo e ela desmaiou. Após isso, Mia tinha perdido o duelo e seria penalizada. De repente, Kagura pega um livro que contém as práticas ancestrais mais comuns do mundo. Kagura mostra uma das penalidades para a Mia, que de acordo com ela envolvia inserir objetos. Acho melhor não falar mais nada, né? Só pela cara dela vocês já entenderam. Estranho. É verdade. Então a Kimitsu fala que já tinha uma coisa que ele queria e acabou apontando. Ele apontou para o livro, entretanto ela entendeu outra coisa e comentou que então ele queria safadezas. A Kimitsu falou que ia ser delicado e que queria testar várias coisas. Ai, que delícia. Suspeito. E Mia fugiu e o chamou de monstro dos melões. De noite, o jovem estava deitado e comentou que ele queria muito aquele livro. De repente, ele pensou que no livro poderia ter dicas para alcançar a iluminação. Do nada, ele acorda e Mia estava lá e comentou que só ia fazer aquilo por uma noite. Assim, ela acabou macetando a cara dele. E a Kimitsu, se iludindo, pensando que aquilo era um sonho, resolveu apalpar, já que não tinha ninguém vendo. Porém, Kagura estava gravando. Tá bom. Que loucura. Assim, o jovem descobriu que não era um sonho e perguntou para a garota o que ela estava fazendo. O rapaz entendeu a situação e falou que entende, já que ela não queria abrir mão da coleção de penalidades e que para isso ela não deveria oferecer a sua pureza. Mia finalmente entendeu que ele queria o livro e ficou envergonhada e fugiu. Fora do templo, ela se perguntou o porquê tinha um homem em um templo feminino. Como ela estava envergonhada, a jovem resolveu entrar no depósito para meditar. Entretanto, Kimitsu já estava lá esperando. Ele comenta que a Kagura diz que a Mia estaria lá. A garota tenta sair do depósito, porém a Kagura tinha trancado por fora. Já era.
O rapaz acabou achando o cobertor e ofereceu para ela, só que a garota não queria. Do nada ela começa a espirrar. Akemitsu, vendo isso, começou a oferecer o cobertor novamente, só que ela ficou negando e ele foi se aproximando aos poucos. De repente a garota fala que não era para ele chegar tão perto, senão ela ficaria animadinha. Estranho. Ela então começou a chorar e Akemitsu a cobriu, para a jovem não ficar gripada. Mia resolveu contar seu passado, onde ela fala que a sua família era conhecida como uma família diferenciada, num motivo complicado. Tá ligado, irmão? Não. Então vemos o passado dela, onde ela fala que veio de uma linhagem longa e distinta. E a sua mãe tinha falado que uma mulher da família Kristoff sempre precisa ser a que chama mais atenção, principalmente por pessoas bonitas. Entretanto, a mãe dela é meio estranha. É verdade. Um tempo depois, a garota tinha entrado na escola e se perguntou se ela conseguia fazer sem amigo, ou melhor, sem amantes, como a sua mãe. Com esses pensamentos, a garota acabou se afastando dos amigos, e quando ela percebeu que havia algo errado, já era tarde, porque as pessoas já tinham se afastado. Entretanto, a Kagura estava com ela, e a conversa das duas era muito estranha. Cê é louco? Uns anos depois, Kagura comentou com ela sobre o budismo japonês, e foi assim que ela foi parar no templo, que era perfeito para ela, já que não tinha homens e ninguém conhecia sua família diferente. Entretanto, Akemitsu apareceu e estragou tudo. Ao olhar para o jovem, ela vê que ele estava chorando. Akemitsu revela que passou pela mesma situação, e Mia também começou a chorar. De repente, ela nota que os dois tinham muitas coisas em comum, e acaba pensando que com Akemitsu ela poderia, tá ligado? Entendeu, mano? É claro. Mas ela acabou desistindo. O jovem então a chamou para os dois lutarem juntos, e ela ficou encantada. O Akemitsu falou que os dois iam seguir o caminho da iluminação juntos, porém a garota comenta que ele deveria estar interessado nos seus atributos, e ele concordou. Entretanto, ele se agrediu, e assim os dois firmaram uma parceria diferenciada. Então Kagura entrou lá e o chamou para eles performarem algumas penitências, e os dois concordaram. Na manhã seguinte, a Oba estava varrendo o chão, e viu Kagura observando algo, e resolveu ir a ver também. Ao ouvir o que os dois estavam falando lá dentro, ela ficou envergonhada. Já ao ver aquilo, ela quase teve um ataque. Com isso, Akemitsu ficou de castigo. Na sala, uma das garotas comenta que a Oba estava muito relaxada, mesmo tendo um encontro com um possível noivo hoje, já que isso iria decidir o futuro do templo. De repente, a Oba e Akemitsu saíram correndo, já que ela estava atrasada. Porém, se eles conseguissem pegar um ônibus, iria dar tempo de chegar. A Oba revela para Akemitsu que já era para todos terem saído do templo, já que o templo não pode ter ninguém sem ter um sacerdote-chefe presente. No momento, a Kiki estava ajudando eles, entretanto, ela não ficaria lá para sempre. A Oba também revela que ela descobriu que o templo será fechado assim que ela se formar no colégio. Porém, se o casamento der certo, o templo não seria fechado. Ah, agora eu entendi. Ouvindo isso, Akemitsu pergunta se ela se casaria sem ter amor, só para manter o templo aberto, e ela fala que tinha decidido isso. Ao chegar no ponto, o ônibus já tinha passado. Entretanto, um homem muito estranho os emprestou uma moto, que infelizmente acabou a gasolina. Que pena. Só que eles não desistiram e acabaram confundindo um caminhão com um ônibus. Do nada, Kurage aparece na mente do jovem e começa a falar que a Oba é uma tonta. É mentira! Por que tanta violência? Os dois assim pegaram um caminhão e foram para o encontro. No caminho, a Oba teve uma lembrança, onde ela falou para Kiki que ela não queria que o templo fosse fechado. Com isso, Kiki comentou que ainda faltava 3 anos para que a Oba se tornasse uma sacerdote-chefe. Entretanto, o templo só tinha 1 ano, e esse era o motivo pela qual a jovem ia ter um casamento arranjado. Ao chegar no local, eles acabaram batendo o caminhão em uma árvore. A Oba então agradeceu o jovem, e Akemitsu falou que não há um homem nesse mundo que não se apaixone por ela. E assim, a jovem entrou. Prota começou a comentar que aquilo era um adeus, já que com o casamento ele não poderia morar mais com ela. Do nada apareceu ao seu lado uma mulher que ficou observando enquanto ele fala. A mulher comenta que como Akemitsu estava com aquela roupa, provavelmente ele trabalhava no templo, por isso ela o puxou para dentro e mandou ele varrer o pátio. Já a Oba se apresentou, e o homem também se apresentou como Kiju Hoa. A garota fala que gosta muito do templo e que lá ela tinha uma família. Olha que bacana. Que provavelmente está torcendo por ela, mesmo de longe. Ao olhar para o lado, ela acaba vendo o Akemitsu e ficou nervosa. O prota comenta que não queria ver a Oba com outro homem. Entretanto, a figura sedutora dela é um espetáculo. E a partir daqui, meu amigo, ó, é só cena qualidade. Ih, rapaz. Após se agredir, Akemitsu percebeu que a sua presença lá estava deixando a Oba nervosa, por isso ele precisava se esconder. De repente, a monja aparece e o chama para a moita. Porém, a mulher o levou para o meio do futuro casal, já que o casamenteiro tinha ficado doente e Akemitsu substituiria. O jovem então começa o trabalho, perguntando para o Kiju o que ele gostaria de fazer com sua namorada em um encontro. O rapaz comenta que gostaria de levá-la a um cinema. Akemitsu, ouvindo isso, começou a comentar que o cinema é um local escuro, e com isso teve um pensamento duvidoso. Então ele pergunta para o Kiju o que ele faria
sair nos dias de folga. O jovem fala que na folga ele relaxava nas fontes termais. Com isso, nosso protagonista teve outro delírio estranho. E para finalizar, Akemitsu pergunta o que Kijo ia fazer com sua namorada caso eles se casassem. O rapaz fala que queria ter uns 10 filhos. Após Akemitsu desmaiar, Kijo comenta que não sentiu nenhuma mentira nas palavras do prota e nem nas suas ações. Com isso, a Oba tem uma lembrança, onde a sua mãe falou que a jovem não deveria mentir na sua vida. Assim, a garota fala que mentir é errado, por isso ela revela para o Kijo que ela não queria se casar. Então ela teve uma lembrança da conversa com a Kiki, onde a garota fala que a Oba poderia ser noiva por 3 anos, e assim salvar o tempo. Depois disso, ela poderia simplesmente largar seu noivo, ou seja, um golpe de leves. Kijo entendeu tudo o que ela estava falando, já a Oba pediu desculpas, mas mesmo assim pediu para um homem ser o noivo dela. Entretanto, Kijo fala que ouviu falar que o templo Mikazuki estava sempre falido e com falta de pessoal, e ainda estava urgentemente precisando de reparos. Akemitsu, ouvindo aquilo, notou que a baguncinha que seu pai tinha feito lascou todo o templo, por isso ele ia dar sua vida para restaurar a imagem do templo. Você é louco? Com certeza. Do nada, o prota começou a implorar para o Kijo os ajudar. O homem então começa a fazer umas perguntas para Akemitsu. Kijo pergunta para o jovem o que ele ia fazer caso a Oba não aguentasse mais, e ele respondeu que iria apoiá-la. De repente, Kijo pergunta se ele passaria o resto da vida fazendo a bela dama feliz, e Akemitsu jurou. A próxima pergunta foi aquela clássica de casamento, se o Akemitsu ficaria com a jovem na saúde e na doença, e ele jurou. Já ela estava perdidinha, e para finalizar, Kijo pergunta se ele cuidará dela, e se os dois juntos formarão uma família feliz, e ele falou que vai. Que loucura! No fim das contas, Kijo aceitou a proposta de noivado da Oba, mas ele só emprestaria o seu nome. De tarde, o homem chegou em casa, e aquela monge comentou com ele sobre o combinado, que era para ele fazer a Oba fechar o templo. Kijo fala que a garota tinha trazido um rapaz bem interessante, por isso ele não conseguiu evitar. Então descobrimos o nome da mulher, que no caso ela era a mãe da Oba. Ela assim comentou que o Akemitsu é o filho daquele homem. Ao chegar na estação, os dois veem que o último trem já tinha ido embora, então eles resolveram pegar um táxi, porém não tinha nenhum, e para piorar, o celular dela estava desligado. Já o do Akemitsu ele quebrou na parede, e para piorar tudo, a Oba estava com uma bolha no pé. Por isso eles resolveram descansar, e acabaram vendo um motel bem chamativo. O prota ficou comentando que aquilo poderia ser uma tentativa de sedução, e por isso ele precisava descontrolar. Do nada, a Oba, com uma cara estranha, o chama para eles irem uma rapidinha. Estranho. É verdade. E ele teve um surto. Na hora que ele notou, os dois já estavam com a chave na mão. Ao entrarem no quarto, os dois ficaram impressionados com a beleza do quarto e com a limpeza. Então a Oba fala que lá eles tinham até cosplay. É, realmente esse é cosplay. Tá ligado, irmão? Olhando melhor o livro, ela nota que lá eles também poderiam assistir uns filmes. Não vou nem falar nada. Assim ficou aquele maior climão de tensão no quarto. Até que a Oba falou que o Akemitsu poderia ir tomar banho primeiro. Já enquanto ele estava tomando banho, a Oba estava assistindo um filme, com essa cara aí. Após o jovem sair do banho, a garota desligou a TV rapidamente. Então a Oba foi tomar seu banho, e Akemitsu resolveu ligar a TV, e teve um susto, porque ele estava passando um filme de ação muito empolgante. Suspeito. Não sei de nada. O jovem ficou sem saber o que fazer agora. De repente aparece na sua mente dois seres, um falando que era para ele colocar a Oba para dormir, e o outro falando que talvez a garota esteja esperando por isso. Entretanto, aqueles seres só deixaram ele mais perdido. Assim ele resolveu proteger a Oba dele mesmo. Após a Oba sair do banho, ela comentou que se o Akemitsu vier atrás dela, os dois iam... Nossa. Ao chegar no quarto, ela o encontra preso na parede. A Oba, vendo que seu desejo não seria saciado, acabou colocando uma venda nele e foi dormir, e ainda comentou que ele é um baca. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, já me ajudar muito, e você sempre esperando nossos vídeos novos. E não se esqueçam de comentar se vocês querem a parte 3. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!